A paz do Senhor, colegas professores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Larissa Wênia, sou professora da classe de adolescentes aqui do Templo Central e hoje vou comentar a respeito da lição número 11 da revista de adolescentes, que tem por título A Prisão e o Julgamento de Paulo. Como nós aprendemos nas lições iniciais deste trimestre, Paulo ele tinha dupla nacionalidade e uma das nacionalidades dele era romana. Então, nesta lição nós vamos ver a importância de ter retratado isso inicialmente. Na lição anterior, na lição número 10, nós finalizamos a aula dizendo que Paulo foi preso porque ele foi acusado pelos judeus de levar um gentio para uma área exclusiva dos judeus no templo. Então foi criado um tumulto, um alvoroço. E nesta lição nós vamos ver a continuidade desta situação. Então no tópico 1, o autor traz como título A Prisão em Jerusalém. Então o autor vem retratar que Paulo foi acusado de causar um tumulto, e aí ele pediu ao comandante para se defender publicamente para a multidão, e ele aproveitou essa oportunidade para contar o testemunho dele, e aí a multidão ficou ainda mais enfurecida, e o comandante acabou prendendo Paulo e ia levá-lo para ser açoitado, porque os açoites eram uma pena, né, chicoteado. Só que aí Paulo, ele tinha nacionalidade romana, e os romanos não podiam ser açoitados antes de um julgamento. Então ele disse, olha, eu sou romano, vocês podem açoitar um romano, e aí a história muda um pouco. Paulo já não podia mais ser açoitado, então ele teve que ser protegido pelos soldados para que ele não fosse açoitado e para que ele não fosse machucado pelas pessoas, né? E aí continua o tópico 1, dizendo que por se tratar de uma situação, uma discussão religiosa, ele foi levado ao Sinédrio. E o que seria o Sinédrio? A lição vem trazer também, que era um conselho superior dos judeus, que discutiam, que chegavam a decisões, a julgamentos em relação a questões religiosas, teológicas. E aí o debate se estendeu no Sinédrio e se escalou para uma confusão, e mais uma vez a multidão teve que ser contida, e Paulo, por questões de segurança, foi levado para Cesareia, que era a capital romana da Judéia. Então, toda aquela região era dominada pelo Império Romano, então eles precisavam seguir também as leis romanas. Então, por questões de segurança, para que Paulo não fosse agredido, ele foi levado para Cesareia, para a região de Cesareia. E aí vem o tópico 2, que diz o julgamento em Cesareia. Inicialmente, Paulo seria julgado por Félix, o governador. Só que o governador manteve ele preso durante 2 anos. E no julgamento não teve uma decisão. E aí o autor o comentarista traz os argumentos que foram levantados contra Paulo, que era ele ter sido provocador de desordens entre os judeus do mundo inteiro, ser o líder do partido dos nazarenos, ter tentado profanar o templo. Por sua vez, Paulo se defendeu alegando que ele teve poucos dias em Jerusalém e não causou nenhuma desordem, que ele tinha a mesma fé em Deus que os seus acusadores, embora seguisse a Cristo, e que não havia nenhuma testemunha que pudesse reforçar os argumentos da acusação contra ele. Só que esse julgamento não teve resultado e ele foi mantido preso por 2 anos pelo governador Félix. Só que houve a troca do governador. E aí vem o tópico 2.2, o julgamento por Pórcio Festo. E aí este governador, ele deu início a um novo julgamento. E nesse julgamento, ali naquela região ainda, Paulo apelou para Roma. Ele disse, não, eu quero ser julgado por Roma porque eu sou um cidadão romano. E aí no final das discussões, no final desse procedimento que foi feito lá pelo governador da época, que era Pórcio Festo, eles chegaram à conclusão de que Paulo não era culpado, mas como Paulo já tinha pedido para ser julgado por Roma, aquela decisão já não tem validade. Paulo tinha apelado para Roma, então ele deveria sim ser julgado por Roma. E aí ele viajou até Roma. E essa viagem ela é bem retratada na Bíblia, é importante nós lermos, a lição até traz algumas referências, porque nessa viagem, que durou meses, houve uma tempestade, houve um naufrágio, e durante a tempestade as pessoas se assustaram e Paulo acalmou as pessoas, e inclusive disse para elas que o Senhor iria guardá-las. Mais uma vez, Paulo sendo usado por Deus, dando testemunho, e que elas teriam a vida preservada. E assim foi, eles naufragaram, pararam na ilha de Malta, tiveram que ir a nado e chegaram à ilha de Malta,
E aí naquela ilha também Paulo foi picado por uma víbora, né, por uma serpente, e Deus também deu livramento a ele. E ele não morreu, né, mesmo tendo sido picado por um animal peçonhento. E vejam quantas situações o Senhor criou para que Paulo falasse do Evangelho. Inúmeras situações difíceis que Paulo vinha passando, mas em todas o Senhor se revelava através do testemunho, através de situações em que o Senhor dava livramento. E após isso, aqui diz no final, que ali, quando ele chegou a Roma, finalmente, Paulo conseguiu permissão para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. Então Paulo ficou em prisão domiciliar, aguardando seu julgamento. E ali ele recebia visitas e ele contava seu testemunho para as pessoas. E vem o tópico 3, que diz o sistema legal romano. E tem uma citação que eu grifei aqui que diz: de acordo com o sistema romano, a crença religiosa era livre, desde que não provocasse confusão na sociedade. Então, quando Paulo foi ao julgamento em Roma, existia uma regra no Império Romano que todo mundo poderia adorar os deuses que quisesse, mas que não fosse suscitada, que não fosse criada uma confusão, e era justamente essa a acusação contra Paulo. E Paulo ficou preso mais 2 anos em Roma, em prisão domiciliar, que era onde ele recebia visitas, falava com os irmãos, e inclusive foi lá na prisão romana em que Paulo escreveu algumas cartas que são chamadas epístolas da prisão, que foram as cartas de Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. E a mensagem principal dessa lição é o quanto o Senhor se revelou, se manifestou apesar das tribulações que Paulo sofria, e que em todas essas tribulações havia um propósito divino. Em toda essa trajetória do apóstolo Paulo estava respaldada em um propósito do Senhor para a vida dele, e em nenhum momento ele resistiu a isso. Ele continuou sua missão, continuou sendo usado como instrumento de Deus. E nos próximos capítulos nós saberemos o resultado do julgamento. Agradeço demais pela atenção dos irmãos. Tenham uma aula abençoada. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.